Fala, galera, beleza? E aí, rapaziada, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, professor Anderson? Melhor agora na sua presença e na presença do doutor Fabiano Furlan. Aí Isso aí. sim, Palmas, é. palmas, palmas. O Tocantins inteiro pra esse cara. Porra, velho. não acredito que você falou isso. Caramba, pelo amor de Por que eu Deus. tô sentindo? É palmas, né? Nossa, eu tô falando. Piadinha, Ele vai ficar piadinha. soltando Foi isso eu, direto, professor. prepara. Não, professor, não, do Fernando, não vem do professor, não. Deixa aí nos comentários. Curtiu a piada, pô? Pode colocar aí que depois eu vou esfregar na cara desse jovem aqui, ó. Não curte não só a piada, né, professor? Curte o canal, compartilha, se inscreva, né? Inscreva, porra. Isso aí, Eu ó. tenho filhos, Fernando tem filha, o Andrei também. Precisamos cuidar, tá, galera? É isso aí. Então, hoje a gente está recebendo essa figura ilustre aqui, que é o Dr. Fabiano Furlan, graduado em medicina, que vai bater um papo com a gente aqui sobre como é que foi essa epopeia e essa jornada, né? Caraca, Fernando, hoje você tá Não, hoje eu tô demais. inspiradíssimo, Porra, bicho. Hoje eu tô Gladiadora. Como é que foi, enfim, a sua trajetória desde a época da preparação, né, o vestibular, como é que foi lidar com as ansiedades de um jovem, né? Enfim, muita coisa acontecendo ali, a decisão de passar, de fazer o curso, enfim. Contar um pouco dessa sua trajetória pra gente, né? Antes Então, disso, seja deixa- bem-vindo. Exatamente. Muito obrigado. O doutor, o Fabiano, o que você Fabiano. prefere? Fabiano. Fabiano. Deixar bem claro, isso é um bate-papo. Então relaxa, tranquilo, sem estresse, né? Galera, vocês sabem, a galera que acompanha já sabe. E eu sei, a gente sempre fala isso pra todo mundo. Relaxa, vamos bater papo. Finge que a câmera não tá funcionando. Valeu? Isso aí. Se você quiser mandar um recado pra câmera, fica à vontade também. Sem recado. Fala assim, galera, beba água. O médico tem essas palas. Bebe né? mais água do que outras coisas. Já facilita meu Já serviço. ajuda, já Facilita ajuda. meu serviço. Isso porque, além de médico, você tem residência em... Hepatologia, especialidade em fígado. Fígado. Show de Nossa, bola. isso é bem Vocês ainda pertinente. Eu tenho, Temos. tenho. Mas provavelmente nós vamos marcar uma consulta. Não, você não. Você professor, também, porque professor. eu sou fitness. Você que pensa assim, mas é importante até a autoestima, é isso aí. Tá bom. Mas aí, vamos lá. Como é que foi essa decisão, essa escolha? Se apresenta aí pra gente, fala um pouquinho de você. Então, eu sou o Fabiano. Eu vim lá de Boa Esperança, norte do estado. Uma cidade muito pequena. E eu acho que eu nunca me vi pensando em fazer outra coisa. A não ser medicina, assim, desde que eu sei por gente. Mas, então para mim sempre foi muito natural a escolha, assim. Até hoje, eu acho, apesar de todos os lamentos da medicina e de ser professor e tudo mais, a gente não... Bem, eu não me vejo fazendo outra coisa. Não tem como. E aí, sempre gostei muito dessa ideia de estudar, de me dedicar. Isso nunca foi um grande martírio para mim, assim, né? Para quem tá pensando em seguir a carreira, é essa história mesmo. Tem que estudar e tudo começa no preparo e tudo mais, mas isso continua. Não para, né? Não para. Entrar na faculdade é só um pedaço. Sair dela, às vezes, é um problemaço. Não, sair com diploma. Porque diploma. sair tem o diploma, galera. Sair com fácil. diploma é um problemaço. E se manter vai depender muito de você. Se isso é um problema, estudar e tudo mais, talvez a gente tenha que repensar outras coisas. Isso, rever as estratégias. Rever as estratégias, porque são, igual você me falou, eu sou formado em fígado. Tem coisa de fígado que senta na minha cadeira lá na minha frente que eu não sei para que lado que eu vou. Eu não É um tô universo, entendendo né? o que está acontecendo com o paciente. Sou muito honesto, igual a gente estava conversando antes, sou Sem muito honesto de dúvida. falar, não sei. Vou perguntar pro colega, vou chamar ajuda e tudo mais. Mas estudar precisa de ser um pilar para quem quer ser um bom profissional. A gente está aqui Isso. falando de medicina, Sem mas dúvida. quem quer ser Independente um bom da área, profissional né? tem que estudar, gente. Não tem história. E aí veio dessa preparação de cursinho e tudo mais. No início o cursinho foi bem mais ou menos, porque menino do interior, quando chega na capital, Tudo apesar na de gostar de estudar, Tem outras tem atividades. outras atividades. Tem outras distrações. Você pode falar, né, Fê? Posso falar, porque eu fiz um caminho muito parecido com o Fabiano, né? Também vindo do interior, de uma região muito próxima ali de Boa Esperança. Na verdade, para quem não se ligou, nós somos primos, né? É uma felicidade muito Exatamente. grande. E, Bom, mas cara, só pra ele, né, Fê? Medicina, você fez química, velho. Pelo amor de Deus. pois é, na época minha família me taxou de tudo quanto é nome. Beijo pra minha família, né? Pra nossa, pra Isso nossa. aí, tamo junto. E, cara, é difícil, porque você vem do interior pra capital,
E, assim, são N fatores, N variáveis que entram no rolê e que a gente, se não tiver centrado, enfim, determinado, focado, se perde. Vi vários amigos que também fizeram o que eu e Fabiano fizemos, de vir para cá, que se perderam completamente. Sem dúvida. Tem um amigo meu de infância que, pô, foi fazer Viçosa, ele foi para Viçosa, né? A graduação dele era de 5 anos, ele ficou em 10. Como diz o nosso grande amigo Vinícius, universidade. Não, Viçosa, né? Viçosa, é Ouro Preto, que é outro planeta, né? Tem um professor de O química FOP, que né? ele até veio aqui, que ele fez dar o Um FOP. beijão para Vinícius aí, E aí ele participou fala que também. eu estudei na Universidade Federal de outro planeta. Né? Que é Ouro Preto. Mas é isso que você falou, assim, se o aluno ali, o vestibulando, né, não tiver focado e determinado naquilo que ele quer, as distrações praia, shopping, cinema... São muitas. Não é? Isso tenta ser Muitas, bem, assim. bem... Não, assim. Mas tô resumindo. Essas eram as minhas, assim. Então, sempre fui alucinado com cinema e tudo mais. Já saí de uma sessão para entrar em outra, assim. Na época que era barato, né? R$2 o ingresso. Saí de uma sessão e entrava em outra. O cursinho eu deixava para daqui a pouco, assim. Então, o primeiro ano de cursinho foi bem ruim, assim. Eu fiz tempo bem ruim. Mas daí depois, enfim... Vem a maturidade. E a decisão de que aquela vida não dá para se sustentar. Se viver daquela forma. E você Não, quer melhorar. Vou entregar o Fabiano, hein? E o Fabiano já foi em várias sessões assistir o mesmo filme de Harry Potter. É mentira? Harry Potter. É mesmo? É. Eu também curtia porque, assim, eu tenho um sobrinho que hoje tem 22 anos, na época ele devia ter o quê? Uns 5, 6, sei lá, por aí. E ele tinha uma coleção também de Harry Potter. Então eu assistia todos com ele. Cara. Eu lembro que o Prisioneiro de Azkaban, eu assisti 5 vezes seguidas com ele. Um beijo, Lemão, pra você, cara. Se você quiser, vejo até hoje. Pois é. Vejo até hoje. Não tem o menor problema. Rapaz, vou falar pra vocês. Eu sou bem ao contrário. Eu sempre quis ver essas paradas aí, mas nunca... Eu não conheço bem essa parada, não. Não, mas você lia muito Não, sempre também, li, né? por influência de outra prima, né? Sim. Mas lia A o obra. Harry Potter. Já li aquilo lá, eu acho uma Várias vezes, é. Às vezes, você tem uns livros de coleções assim que você gosta mais. Hoje, às vezes, eu vou lá e pego um aleatório e começo. Mas faz tempo que eu não leio até. É, né? Faz tempo que eu não leio. Hoje Comecei a ler mudou. outras coisas, né? Exatamente. Mas, ó, vou falar um negócio pra Mas você. tem uma bancadinha Harry Potter na minha seção de livros. Mas lá. você usava aquelas capas e tal? Não. Não. Eu queria ver Eu o tinha uma Fernando capa desse que jeito. coubesse. Eu gostaria de ver o Fernando dessa forma. Não, pô, mas eu não era cinéfilo tão assíduo Eu igual ia. o Fabiano, assim. A Ordem da Fênix, que é o quinto, estreou no dia do meu aniversário. Nossa, foi uma... Presentão. Presentão. Eu ia na sessão de 00:01, que tinha da pré-estreia. Eu ia pro cinema, Sei. 00:01. E não só pra ver. você, porque ficava Lotado. Não, Lotado. uma parada que ela vai voltar, não tem um negócio desse? Tem a Sim, continuação do Não. filme, assim, É, da tem uma obra. outra franquia, que é Animais Fantásticos. Isso aí. Mas se também é da Da Que mesma é da linha Harry mesma- Potter. do mesmo autora. mundo. Isso. Mundo Mas mágico, da mesma assim. autora. Mesma autora. É que não tá indo tão bem, coitado. Ela deu essa porrada no Harry Potter e depois... Enfim, eu acho que... Cara, mas você tá falando um negócio desse, Fernando. É muito surreal mesmo o alcance do Harry Potter, velho. Não, sem dúvida, cara. Mano, eu fui lá pra fora, velho, os caras compram a varinha, né, no parque, né? Na Universal. Você vai fazer propaganda pra ele? Vai que eles dão ingresso pra nós, né? Vai. Que eles dão Patrocínio. Universal, me liga aí. Tamo aí. Não, tem que especificar Universal Filmes. Filme. Não, mas o parque da Universal tem o... a Não, parada do sim, Harry Potter. sim. Aí, cara, você compra a varinha caríssima, só pra você fazer a Tudo janela muito abrir, caro. tá ligado? Não tem uma parada que eles fazem assim, tipo, a janela abre. Meu irmão, fila, aí você compra a varinha, tipo, sei lá quantos dólares, vai... Mas cara, é uma Pronto, obra é tudo que... muito caro. E vende, tá? Sim. Não, você tá Vende, falando que você é vende, capa vende, e vende. tal, minha sobrinha, tio, eu quero uma capa e tal, não sei o que lá. Pô, fala, tio, eu compro pra você. Pô, Vinícius, quando eu falei isso, eu falei, mas minha filha, tio, não dá pra comprar pra você. Se tiver professor, toma um sorvete. Toma sorvete. Mas é bom. E assim, é porque eu comecei fazendo do jeito errado, mas quando a gente está estudando demais, a gente precisa de ter um escape. O meu sempre foi o cinema. Sempre foi, sempre, e gosto até hoje, assim. Pré-estreia, Doutor Estranho, estava Você eu estava lá na lá, cadeira, comprada com ingresso um mês antes.
Top Gun Maverick. Mas não é da sua época, quero não é ver. da sua época, não. Quero. Mas não é da sua época, não. Passava na sessão da tarde, isso aí, rapaz. Eu lembro da comédia que tinha com Ah, Top Gun. é Top verdade. Gun, Top Gun, né? Com Jack, O Charlie Sheen. Charlie Sheen. Isso. Então, assim, tem que ter uma válvula de escape. Eu que não soube no início administrar, mas tem que ter uma válvula de escape. Tem que ter. Então, Eu até falo, e o Fernando fica me zoando, mas, por exemplo, ler, se você for ver o quanto que você lê de coisas de medicina, de coisas de química, de coisas de biologia, cara, é 300 milhões de coisas. Só que eu tenho na minha cabeça o seguinte, eu tenho que ler pelo menos um livro por mês que não seja de biologia. tem que dar. Sacou? O livro de cabeceira normalmente não pode ser um livro Sacou? técnico. Aí aqui na tríade, a gente, tipo assim, compra os livros e bota ali na bibliotecazinha nossa. Sacou? Uhum. Aí, de vez em quando, o Fernando pega o livro, eu pego um e tal, aí a gente vai trocando pra justamente... Depois você vai até ali Tem que fazer, conhecer, a gente vai fazer uma foto fazer uma de capa. Sacou? Mas é isso aí, Fabiano estava falando sobre a questão de vir, né, do interior, se adaptar a essa realidade do estudante na capital. Exatamente. Né? E aí ingressou. E aí também, na hora que passou, eu ingressei numa faculdade e tinha prova para outra. Eu nem fiz a outra prova. Pode falar, você fez o UVV. Eu você fiz na fica- UVV e eu tinha a prova da MSCAN. Você nem... Nem inventei. Você viu seu nome na lista de Não, já aprovado? tô lá. Inventei alguma Acabou. coisa. Falei, ai, não, assim. E eu acho que foi a melhor decisão da minha vida, assim. A gente sabe, a gente mora num estado pequeno e todo mundo conhece, todo mundo sabe o que se fala, mas eu gosto muito do meu curso de medicina. Sou, assim, Apaixonado, né? apaixonado pelo meu Legal, curso de medicina legal. até Irado. hoje. É porque foi bem feito, né? Quer dizer, você se eu encontrou. e eu tive bons mestres, assim, gente que me inspirou por uma vida inteira de como querer ser médico. Isso é muito legal. Sem dúvida. E assim, tô enrolando um mestrado aí, mas quero fazer para voltar para dar aula lá, entende? Eu quero formar médicos lá, Que massa. especificamente. Olha que legal isso, hein? Mas você quer mestrado na área de hepato ou alguma coisa assim? Hepato foi uma decisão familiar? Não. Tendo talvez assim uma Eu tenho um cartela N de muito cliente, né? grande, muito Porque um grande. abraço pra rapaziada lá do Santinês, né? Enfim. Não. Na verdade, tudo que eu estudava na faculdade eu queria ser. Já fui em congresso de onco, já fui em congresso de cardio, já fui em tudo. Não, vou falar para você. O cara que faz oncologia, ele é um ser evoluído, velho. Não, na moral. Eu tenho Cara. uma amiga que é oncopediatra. Você tá É louco, outro- velho. isso aí Aí, é ó, pode outro- falar, eu me arrepio. É uma pessoa evoluída, na moral. Também acho. Não sei como que deita pra Lidar, dormir à né? noite. Você tá doido. É exatamente. uma parada, assim, maravilhoso. É uma situação Necessário. maravilhosa, necessária, mas que, porra, é Sugado, né? Sugado. Sugado. Então, tem que ter o escape. Tem que ter um escape emocional para alguma coisa. Tem que ter. Hoje em dia tem até psicólogos do trabalho investindo nisso, né? Nessa Sim. ideia de cuidar da nossa cabeça. Sim, também, sem né? dúvida. Tem vários- Isso é fundamental. vários Você setores. tocou num ponto fundamental, né? O psicólogo, o profissional da psicologia é fundamental para todas as áreas. Sem né? dúvida. Todas, A né? terapia- O estresse do professor, o estresse do médico. Eu acho que é muita Fato, coisa envolvida. Fato. E aí, tudo que eu estudava eu queria ser. E isso foi até o final da residência, quando eu prestei prova para radioterapia, na parte de oncologia, que não tem nada a ver com clínica médica, que era a residência que eu estava fazendo. Eu nem precisaria ser clínico para entrar na radioterapia. Eu fiz prova do zero, digamos assim, de novo. Só pra gente, só para eu entender e o nosso público. Você se forma médico, bacharel em medicina, não é isso? Nas artes médicas. Não, mas bacharel em medicina, Medicina. né? Medicina. Dali você se pode clinicar. Você pode ir você pro hospital. Você pode abrir a cabeça de uma pessoa se você quiser, Entendi. mas o carimbo é seu. A responsabilidade é sua, Você né? tem que carimbar Não, lá tô no falando assim, finalzinho. rola uma parada assim, o camarada, ele tá, por exemplo, você ingressou na faculdade, aí no quarto ano, no quinto ano, você já começa Um no outro internato, pergunta. não rola um negocinho? Isso. Explica um pouquinho Uma dessa parada. Você começa, normalmente os 3 primeiros anos são de estudos de ciências básicas, embriologia, histologia, imunologia. Coisa linda chamada biologia, né? Vamos deixar bem claro. Ninguém é química, chato pra caramba. Vai Não, tudo. não, calma lá, que é Existe química. um ciclo de Krebs. Olha aí, ó. Isso é, mas é bioquímica, Demoníaco, professor. lá, Isso é. Pois é, bioquímica, né? É assim, mais ou menos. de bioquímica. E aí, Não acredito. os 3 Um primeiros abraço anos, pro Leninger. Terror das nossas vidas. Os 3 primeiros anos normalmente são dessas ciências básicas, para você entender Preparação. como funciona o normal. Isso aí. A partir do 3º ano, né, o 4º, 5º, 6º, é aquilo que você entendeu aplicado à prática médica, entende? E aí, sim,
pelo menos lá na UVV onde eu fiz, o primeiro ano, o quarto ano, é a prática mais teórica. É você com o professor, os seus colegas, discutindo um caso Situações teórico de hepatite B, e hipotéticas, você está aqui discutindo. A partir do quinto e do sexto ano, já é uma prática supervisionada. Então, você vai para o internato. Você pratica, mas tem alguém te olhando. Tem alguém supervisionando, que é quem vai carimbar no final das contas. A tua praxis. Exatamente. Então, a gente vai para Promato fazer parto, mas tem um ginecologista, o obstetra perto. Cara, rapidinho, assim, você falou da Promatra, a Nina nasceu lá, né? Eu fiz questão, assim, de ser ali e tal. E aí, na época, né, que ela Promatra nasceu... onde? Ali na Maternidade Vitória, na Avenida Vitória, ao lado Avenida do Vitória. Salesiano. E aí... Só dá uma referência de escola que o professor sabe onde é que fica. Verdade. E aí, 2 ex-alunas minhas, né, de época de cursinho, assim, já estavam graduando fazendo isso que você tá falando, assim, a prática do dia a dia do médico lá. Exatamente. Cara, foi muito legal, porque elas foram super atenciosas, assim, sabe? Foi Ali 10. foi onde a gente teve um choque do que é medicina, assim, porque os professores querem que você aprenda. Então, às vezes, eles te deixam lá e ficam meio na retaguarda, mas bem na retaguarda. Se vira aí, amigão. Como que você manda uma grávida com dor, com a sua cara de 23 anos, respirar? E falando assim, olha, não tá na hora. Nossa. Vai andar lá fora e volta daqui umas 4 horas. Ela quer voar no seu pescoço. Ela não quer saber. Ela chama o médico, eu não quero ouvir o que você tem pra falar. Não. Seu menino. E você tenta ir lá, né? Fazer o seu melhor. Mas né? aí você tá treinando o jogo de cintura ali, né? Sim. E a obstetrícia é um bom lugar pra você treinar o jogo de cintura. Com a mãe ali. E o pai do lado, a família toda. A pediatria é um bom lugar também. E aí, então, você sai dali depois que você termina os seus 2 anos, na prática supervisionada. Ao longo desse curso, ao longo do curso de medicina, você vai tendo contato com as especialidades, e aí você vai vendo para aquilo que você tem mais tendência. Então, tem as grandes áreas, né? A clínica, a cirurgia, a ginecologia, a obstetrícia, a pediatria, mas tem as outras. Então, assim, neurocirurgia, psiquiatria, são grandes áreas também dentro da aí medicina. abre os ramos, né? Vai abrindo os ramos. E ramos. aí você decide o que você quer. Você pode ir para qualquer lugar. Não tem nada no curso que te direcione, é você que decide. E aí eu decidi ser clínico porque é amor à profissão, só pode. Porque é o contato ali, né? Exatamente. Porque é a parte mais assim, medicina, neurocirurgião, cirurgião. Aí lá embaixo da mesa você acha um clínico perdido lá. E aí, mas assim, porque eu gosto disso daqui, eu gosto de falar, eu gosto de consultório, eu gosto de colocar a mão, então clínica médica era o meu lugar. Só lá. E durante a clínica, você vai passando em estágios maiores, você já é médico, então o carimbo já é seu. Existe uma prática supervisionada durante toda a residência, só que ele já exige um pouco mais de você. Sim. Porque a partir de agora você está formado. A partir de agora, o que você vai aprender ali é o que você vai fazer pro resto da vida. Então eles têm que ter a certeza que você está aprendendo muito bem. E executando muito bem. E executando para não dar problema. Não ter então, problema, assim, né? se você vai dar um plantão no CTI, cara, você tem que saber muita coisa para estar ali dentro. Então, eles querem ter a certeza se você consegue ou não, preparado, né? tá apto para aquilo dali. E é um período, assim, que você realmente aprende a virar médico mesmo, assim, porque você começa a ter uma decisão, porque o staff da residência, ele te pergunta o que você acha, o que você vai fazer. Você é o médico dela agora. O que você vai fazer? E aí, doutor, fala pra mim. Você suor aqui, dá uma tremida, mas vai falando. No início isso, né? Depois as coisas vão... Isso é só no início. Não vem nessa não, porque parece cada trem, pelo amor de Deus. Não, porque eu imagino que a prática vai levando a segurança. Você vai entendendo, assim, mas... Sim, mas a residência são quantos anos? 2 anos. 2 anos. Clínica, 2 anos de clínica. Não, tudo bem. Eu imaginava que, sei lá quando você... 1 ano depois, você... Não, é claro, isso é um contínuo. Sim, assim, aí, um contínuo isso aí. que você vai indo, mas nem sempre é... Não sei se eu só fiz bobeira no R1 em vez do R2 também não. Porque depois que você ganha mais 1 ano na sua residência, entram os residentes novos. E você é meio responsável por eles você também. Você é o veterano deles, né? E isso buga um pouco a minha cabeça dessa maneira.
E aí, quando eu terminei a residência de clínica, que eu fiz em Cachoeira de Itapemirim, que tem uma referência excelente para cardio, então quis ser cardiologista, tem uma referência muito boa para UTI, então quis ser intensivista, e tem para onco, então quis ser oncologista. Como é que é o nome lá É o Hospital Evangélico de no Cachoeira de Hospital Itapemirim. Evangélico? Uhum. E aí, tem referência a um monte de coisa, mas é o forte do hospital é esse. E eu gostei muito de radioterapia. Não sei por que a física, que normalmente é uma das minhas maiores complicações, O bicho papão, né? eu entendi a física da radioterapia, vi que aquilo era importante, vi que estava faltando Profissional na área. profissional e tal. E aí prestei prova aqui pro Santa Rita mesmo. Nunca quis sair do estado, ficar perto aqui. Prestei prova pro Santa Rita, que é assim de paciente que demanda Sim. oncologia, né? Uhum. É referência, E né? passei. Direitinho, passei, entrei, fiquei 2 semanas e saí. Nada contra a residência lá. Mas eu senti falta disso, da Do clínica, contato. de sentar, de conversar. Você de tava manipulando a consultar. máquina, né? É, eu vi o paciente entrando, fazendo e saindo. Eu não A gente só sabia. dava laudo. E eu não sabia o que ia acontecer com ele depois, entende? Isso me fez muita falta. Clínica pesou mais nisso. Uhum. E aí, quando eu tava assinando lá o termo, que tem que ser a próprio punho, assinando o termo de desistência, um dos meus professores da faculdade, o professor Gustavo Rusk, que virou um amigo da vida, me ligou. Eu tava no estacionamento de Santa Rita, acabado de assinar. A esposa dele foi minha chefe na hepatologia. Ela falou, a Patrícia tá Precisando, né? precisando de residente, abriu vaga aqui. Como é que é o nome dele? Gustavo Rusk. Um abraço, Um abraço, professor. doutor. Queremos você aqui, hein? É, isso aí. Vamos trazer você aqui. E aí, ele me fez a proposta. Eu falei, vou lá fazer. Se eu não gostar, igual eu saí Mais dali, uma, né? eu saio daqui. E deixar bem claro, galera, você vê, nem tudo são flores, não, gente. A vida é feita dessas coisas, de decisões Pessoal- e tal. O pessoal acha que a vida é um Nunca Instagram. imaginei. Não, e outra coisa, e eles pensam o seguinte, não, porque eu entrei na medicina, eu sou obrigado a fazer isso. Não, velho, tá Não. vendo? Você E tem vai. de sabores, não tem jeito. E aí foi assim, me apaixonei. Não teve jeito. Assim, foi muito bom. É uma área que é difícil até para o médico, então a gente tende a receber muito encaminhamento de médico que não sabe o que fazer com o fígado, e os pacientes são seus pacientes. Assim, hoje eles não estão mais de pirona, assim, me ligar, Sem te mandar consultar, mensagem e né? tudo mais. Então eu consigo ter essa interação de falar de consultório e tudo mais. Não me vejo em outra especialidade hoje. Outra E foi área. no susto, assim. E você fez aonde? Fiz na UFES. Aí Na na UFES. UFES. A gente tem uma residência maravilhosa de Mas a residência é em hepatologia. hepato, não é tipo Hepato. gastro com ênfase em... Não. Hoje, isso mudou um pouco. Por quê? Começou a demandar mais paciente. E a gente não tinha especialista suficiente. Tem muito gastro hoje que faz hepato muito bem. Sim, E isso não é um problema. Infecto, que mexe muito com a parte de hepatologia e as hepatites virais. Mas tem uma residência só disso. Tem a sociedade de hepatologia e tudo mais, que é bem grande, bem estruturada hoje em dia. Mas foi no susto. Fui, fiz e não me vejo fazendo outra coisa. Que Do legal. nada, assim. Irado, né, Do velho? nada. História de vida. pô. Não, pô, e assim, caraca, você imaginou? Nunca, nunca. Eu te falei que eu sempre quis ser tudo que eu estudava. A hepato pulou. Tipo assim, Não rolou, não né? rolou, porque eu nunca me imaginei sendo gastro. Uhum. Essa parte de Tava intestino nunca me... misturado ali. E como tava misturado, eu coloquei os dois juntos e falei, não é o que Não eu vai quero. rolar. Não é o que eu Cara, quero. então eu te fiz a pergunta, que eu achei que pra isso você teria que fazer gasto Não, e tal. hoje em dia você faz clínica, ou infecto, ou gastro. Uhum. Como eu tinha feito só a clínica, tá valendo. Você pode ser só hepatologista. E durante a residência de hepatologia, eu vi que a gente depende, apesar de... Fígado leva a culpa de muita coisa, né? Sim, Qualquer sim. dor na barriga, É. boca amarga e pé inchado é culpa do fígado. Toma um boldo e pronto. Enfim. Queria que funcionasse melhor. Ia facilitar meu serviço. A gente depende muito de exame. Tanto laboratório quanto imagem, ultrassom. Eu preciso de ver o fígado, entende? Uhum. E aí eu comecei a ver que os ultrassons eram muito ruins. Muito ruins, assim. Em um paciente cirrótico, que é o máximo que a doença hepática chega, E é aí que eu ia chegar. Pode falar. eu preciso de um ultrassom bem feito de 6 em 6 meses para ver se não tem um nódulo crescendo nele. Imagina que o exame é mal feito e eu deixo passar um nódulo. E aí daqui 1 ano eu vejo o nódulo tá com 6, 7 Gigante, centímetros. E aí é correr contra o tempo. Uhum. E aí, então, vendo que tinha essa demanda, aí eu fui fazer uma pós-graduação em ultrassom. E aí eu fui estudar ultrassom para melhorar o meu atendimento. Então, hoje eu consigo atender o paciente na clínica E teu e pós falar, também. olha,
tal dia você vai passar ali na clínica, a gente vai fazer o ultrassom, que aí eu já te dou meu parecer vendo o fígado aqui agora. Mas lembra de trazer os exames, traz na consulta. Então, você amarra melhor a conduta, né? Pra não ser aquele que só lê laudo, né? E confia. É, que é o confia. pior. Eu não sou radiologista, eu tenho que confiar no que está escrito. Então, eu prefiro confiar no que está escrito, mas fui eu que vi. Que você vê. Sim. Fui eu que vi. Então, eu tenho certeza daquilo ali. Uhum. Você falou a parada da cirrose aí, e é uma coisa que me perguntam muito. Porque, tipo assim, Isso é peso na consciência. não, eu não bebo. Ele não bebe. Eu não bebo álcool. Não bebe, eu bebo. Não, não bebo, não. Mas eu bebo tereré. O que é tereré? Vai lá, momento cultura. O que é tereré? A grosso modo, é um chimarrão gelado. A grosso modo. Só que muda, por exemplo, é a mesma erva. É mate É mesmo? mate. Só que a moagem é diferente. Ah. Enquanto a moagem do chimarrão é muito fina, Mais a do grosseira. tereré é né? mais, a moagem é mais grossa. Aí você tem a cuia, que é diferente, porque o chimarrão é quente, então a cuia tem que ser, né, porque você não queima a mão. E a do tereré não, é normal, e a bomba é diferente. Enfim, mas a grosso modo... Nunca gostei desse negócio de planta. Chá. Cara, mas nossa. então, eu vou te contar a história. Eu bebia muito, cara. Eu bebia muito. Entendi. Aí chegou um belo dia que a família já não tava mais legal. Não tava aguentando. Minha esposa chegou um belo dia e já me botou a Te pata na- enquadrou, né? Me Te enquadrou. enquadrou. E aí eu, cara... Certa é ela. Sim, sem dúvida. Beijo pra Lívia. Beijo, amor, beijo. Salvou a vida dele. Aí eu abandonei. Já vai pra foi em 2011, 12 a última vez que Ó, eu bebi. 12, Parabéns. Entendeu? Então, Isso 10 não é anos. tão simples. Né? Não. Vou te falar. Como especialista, eu preciso encarar a bebida como doença. Sim. Só que isso não é o que a família vê muitas vezes. A Lívia, né? Teve Lívia. um discernimento muito bom, mas tem gente que abandona. Sim, sem Tem dúvida. gente que fala, o Anderson, meu filho, tem que pegar ele toda semana na beira do boteco, não tem como, caído, tava fazendo passar vergonha aqui Desistir. no bairro e tal. Larga pra lá. E o suporte familiar faz toda a diferença. Total. Eu posso Total falar diferença. isso. Eu Total posso falar diferença. Eu vou te falar, alguns pacientes bebem por hábito. Eles não são necessariamente viciados. Tanto que eles falam, doutor, eu fico 20 dias quando eu vou viajar sem beber e tá tranquilo. Eu não sinto falta. Eu tenho um paciente que eu sempre conto essa história. Ele bebia porque ele voltava do trabalho de ônibus, ele passava na frente do bar, a caminho de casa, e parava e bebia. A família passou a buscar ele um pão de ônibus e passar pela rua de trás. Parou. Reduziu a bebida. Foi lá embaixo, assim. Ele me contou e falou, doutor... Mudança O de hábito. gatilho era o bar, né? Era o caminho. Às vezes são atitudes muito simples que mudam a vida de uma pessoa. Às vezes isso é um enquadramento na parede mesmo. Sim. Verdade. E assim, e aí eu até, enfim, eles perguntam, mas pô, como é que você consegue? Primeiro eles pensam que religião, outra coisa eles pensam que você tem... Enfim, N teorias. E cara, eu simplesmente... Isso aí É uma vai pra escolha, galera, né? isso vai pra galera, porque o jovem ele tende a... Né, acha porque dá aquela sensação de poder e tal. E foi nessa que eu comecei, lógico. Mas o meu negócio... E assim, eu deixo bem claro pra todo mundo. Eu gosto, velho. Eu só não bebo. Exatamente. Sacou? Tá, né, Fernando, a gente já, né, tá há muito tempo junto e tal. Eu evito. Mas eu vou te falar, Entendeu? isso. Eu sempre falo assim, eu não sou contra a bebida. Enfim. Só que você tem que saber usar. Sim, Pra você saber usar por uma vida inteira. sim. Desfrutar a vida. Eu falo com alguns pacientes, eu falo assim, eu quero você com 90 anos chamando seus amigos na sua casa pra tomar uma cervejinha. Tomar um isso. vinho, né? Sim. Só que você tem que saber usar. Isso. O problema é querer tomar tudo de uma vez só, né? Desde que isso, assim, não vire motivo de doença. Pisa no freio, segura pra você saber usar. E aí foi isso. Como eu abandonei o álcool 10 anos, lá são 10 anos, um amigo, olha que doideira, de São Paulo, que o primo dele fez faculdade no Mato Grosso do Sul, Trouxe o tereré. trouxe o tereré pra ele, e um belo dia ele falou, cara, você já tomou? Eu falei, não, velho. Ele, você gosta de chá? Eu falei, cara, eu tomo qualquer coisa. Não digo essas coisas, não. Rapaz, Você tava no álcool ainda nessa época? Não, já tinha parado. parado. E aí ele foi e me deu. Meu irmão, naquele dia em diante, pum. E aí, velho, agora virou hábito. Virou o hábito. Virou meu hábito, sacou? Eu prefiro... eu não sinto mais a necessidade. Antes sentia necessidade, obviamente. Eu não sinto mais a necessidade, mas eu gosto de tomar o meu tererézinho, tranquilo, me estressa. Quando os pacientes vêm, ou o paciente quer reduzir, a família quer que ele pare. E aí você tem que mediar ali. É o juiz do conflito. E assim, a família, por motivos de sofrimento, por motivos de ter que buscar a pessoa, por motivos de
agressão familiar que é que ele pare. Sem dúvida, não, sem dúvida. Eu sei. Às vezes eu tendo aí... Isso é você ir sentindo Caso a o caso, paciente. Tem paciente que falou assim, doutor, eu só acho que eu tô bebendo demais, eu quero que você me ajude a beber menos. E a gente vai. Eu vou naquilo que o paciente quer Sim. que eu vá. Meu limite é ele. E aí, mas normalmente é sempre isso. O paciente não quer e a família quer que ele reduza, quer que ele pare de uma vez, às vezes. Uhum. E aí é cada caso. A gente estava conversando da psicologia. O psicólogo é fundamental, Fundamental. porque o paciente tem que se reconhecer como paciente. Ele tem que entender que aquilo é um problema na vida dele e que pode estar respingando as outras pessoas. Só que às vezes ele não tem esse insight. O tempo de consultório, às vezes, não é o suficiente para a gente conseguir Extrair isso dele. fazer ele perceber isso. Então eu falo, olha, e eu também não sou um profissional técnico capacitado para área, né? isso. Falo, olha, a gente precisa de ajuda psicológica. Seja ela qual for, psicólogo em particular, seja o AA, que faz um trabalho super legal, Eu ia falar, o trabalho dos o caras CAPS AD, que tem no serviço público, que faz um trabalho super legal também. Então, assim, busque ajuda de alguma maneira, mas tem que ter ajuda psicológica. Porque senão o que eu tô te oferecendo vai ser insuficiente para o seu tratamento. Verdade. Eu não tenho a ilusão de que eu sozinho vou resolver o problema. E assim, a parada não começar, né, velho? A verdade é Sim, eu sou muito tranquilo com isso, porque eu tive caso na família, né, com um problema seríssimo com álcool, e isso tudo que vocês falaram fez parte, assim, do enredo, né? E com muito, muito custo a gente conseguiu, né? E foi uma foi uma das coisas felicidade. mais surpreendentes que eu já Não vi, é? assim. Ninguém imaginava, né? Então, Que o seu Inácio conseguisse, saudoso, né? né? Exatamente. E conseguimos, né? E é isso tudo que vocês falaram, né? A gente foi em várias... Passamos por todas as fases, né? A fase dos transtornos causados pelo álcool, das brigas, enfim, da vergonha, da raiva, papapá, até chegar na maturidade e falar assim, não, vamos procurar ajuda. Nós não damos conta. Né? A família, né? Entendeu, né? Não, ele, pô, na época, assim, foi aquele... Fabiano acompanhou isso de perto também e tal, mas quando ele fez um tratamento pelo HPM, né? Que tinha um trabalho psicológico, né? De acompanhamento dos pacientes ali De internação. de internação, exatamente. Ele ficou um tempo internado lá para poder Dá uma desintoxicada, né? desintoxicar e também fazer o acompanhamento full time, sabe? Tá ali direto. Fazer o Porque processo. na época, assim, ele era até engraçado para mim, assim, né? Curioso, acho que é a melhor palavra. Sim. Fala, eu esqueci o nome do policial, enfim, que era o chefe lá. Ele já era coronel. Ele falou assim que o alcoólatra, ele não se cura, né? São 24 horas de vigilância. Isso. Ele tem que ele tem uma vigilância Exatamente. constante. E na esteira que você falou, teve uma época que eu dava palestras. Como é que é a sigla? Que é Meio Ambiente, Saúde e Segurança. SMS. Saúde, Meio Ambiente e Segurança. Aí eu ia eu contratado pelas construtoras, né? As construtoras me contratavam para eu falar sobre meio ambiente. Então tinha o pessoal da saúde e tinha o pessoal da segurança. E o pessoal da saúde ele levava o pessoal do AA. Sacou? E a primeira coisa que eles falavam, eu sou viciado. Sacou? Eu sou viciado. Sim. Eu não bebo há tantos anos, mas eu não deixei de ser. Sacou? Exatamente. Estou em recuperação. Só que assim, para o paciente chegar nessa fala em público, Não, falar é um isso, trabalho, até porque ele nunca se vê, né, cara? São Ele algumas nunca se vê, lutas, são algumas Nunca. lutas. Sacou? quando o paciente chega falando que quer parar de beber, isso é um adianto imenso Gigantesco. na minha consulta, porque eu não tenho que ficar convencendo ele. Uhum. Mas, enfim, eu convenço ele à psicologia. E tem muita resistência. Muita. Porque ele espera que eu resolva sozinho um problema. Que ele te dê um remedinho pra... Eu não sou ruim de conversa, mas eu também não sou Não é sua o área, né? ideal para aquilo. Não é sua área, né? Exatamente. Então eu falo, ó, busque ajuda com quem entende. E, rapaziada, Da parte psicológica. funciona, cara. Funciona. Funciona. Eu tô aqui como prova de passar por isso e ver funcionar na prática, né? Funciona. E outra coisa, o conselho do tio, não entra, velho. Não entra. Na moral, você não sabe seu histórico, você não sabe nada de você ainda, não entra, porque realmente Se não- conheça primeiro, difícil né? pra sair, não é fácil. Então, você tá aqui um médico, hepatologista, que tá falando que realmente é problema. Diante disso, doutor, fala seu Instagram aí pra galera te seguir. Fala aí. Pode falar, pô, fica fala à aí. vontade, pô. É DR Fabiano Furlan.
Arroba. DR Fabiano Furlan. Sem Não, de ponto. costume. Não, Tudo junto. E o nosso, ó, não esquece não, galera. Arroba Tríade Cursos _. E o canal no YouTube foi o Fefo. Você conhece Fefo? Tríade Fernando Furlan. Fernando Furlan. Fefo. Tríade Cursos, o canal. Ô, doutor, vou te fazer uma pergunta. Eu, dando aula de fisiologia, né, sistema digestório, então as perguntas vêm. E aí, se você... Vem as braba, vem as braba. Não, Dos alunos. Dos alunos pra ele. pra mim, porque me derruba, né? Eu vou fazer isso com você. Ah, tá brincando, Tô zoando, relaxa. Puxa rodapé de enzima, não. Não, pode ficar tranquilo. Uma das dúvidas recorrentes é o seguinte: vou te falar 3 coisas que eles falam. Primeiro, professor, diferença de hepatite para cirrose. Segundo, professor, é verdade que o fígado regenera? Terceiro, se ele regenera, eu posso usar qualquer tipo de remédio? E aí eu já linko com o caso de uma ex-Big Brother, acho que é Maria o nome dela, se não me falha a memória, que ela teve que tirar parte do fígado por conta de anabolizante e tal. Teve mais gente até. É. Então, assim, diferença de hepatite para cirrose. Isso. Hepatite é qualquer coisa que inflama o fígado. Qualquer coisa. Tá na moda gordura no fígado, né? Então, assim, gordura no fígado, bebida, hepatite B, hepatite C, doenças genéticas, qualquer coisa que inflamou o fígado no laboratório é caracterizado como hepatite. Aí você tem hepatite gordurosa não alcoólica, hepatite alcoólica, hepatite viral. A classificação vem depois, mas hepatite é a mesma coisa. Todas elas podem afunilar para cirrose. Todas elas. Todas. É a linha final da doença do fígado. E se você me colocar 2 fígados, um é cirrose por álcool, outro é cirrose por vírus B, eu não sei a diferença. É cirrose. Aí, ó. Afunila a mesma coisa. Qual é a diferença? É que às vezes você trata o vírus B, às vezes você trata o vírus C, mas cirrose, as complicações são sempre iguais para todo mundo. Não tem essa distinção. E é complicação assim, água na barriga. Não sei se vocês já viram pacientes assim, possível. Já. Água na barriga, amarelos, pálidos, emagrecidos, vomitando sangue, é triste. É feio, é triste. E isso é até um dos argumentos que eu faço no consultório. Eu falo, olha, isso vai você chegar aqui, né? Pode evoluir para isso, isso, isso e isso. E eu não sou curandeiro. Eu sou um médico. Eu não faço milagre a partir daqui. Não tem como, nem antes, mas a partir daqui. Menos ainda. Então eu não quero ser o médico que vai ter que te dar a notícia, que eu vou ter que tirar água da sua barriga, que eu vou ter que te dar remédio, porque é uma vida muito sofrida. Agora, pergunta se o fígado regenera. Sim. Tem um limite nisso daí, né? Senão, minha especialidade não não existiria. Não é igual videogame, porra. Não é reset, não existe isso. Sim, mas você consegue. Ele consegue fazer regeneração não só anatômica quanto funcional. Então, assim, às vezes ele inflama por alguma coisa, você tomou um anti-inflamatório, você tomou alguma coisa, ele consegue por conta própria ir lá e voltar às funções dele normalmente, sem você nem sentir nada, às vezes. Você nem sabe o que está acontecendo. Porque fígado, como eu falei, fígado leva a culpa de muita coisa, mas ele se manifesta muito pouco. Ou você tem uma manifestação na hepatite aguda, e aí você fica amarelo, torporoso, com cara de doente mesmo, desanimado, e aí é pronto-socorro, ou é na fase de cirrose. Nesse meio termo, entre a doença tá progredindo para a cirrose, dificilmente você vai sentir alguma coisa. Então, assim, por isso que um bom ultrassom e não pega não, pode ficar tranquilo. um exame laboratorial é fundamental para mim. Muito fundamental, assim. Então, eu preciso de ver o fígado e alguém que veja muito bem, porque o diagnóstico de cirrose vem muitas vezes no ultrassom. Eu nem sei o laboratório. O ultrassom do paciente já fala que tem cirrose, ponto final. O laboratório eu investigo depois. Por isso que eu tive essa demanda de querer fazer a ultrassom para poder ser mais confiável. E a cirrose reverte, né? Depende. Não. Chegou no estágio cirrose, não reverte. Cirrose basicamente seria a morte do hepatócito, alguma coisa assim? Não, seria a perda da função plena do fígado. Ele vai estar do órgão geral. Do órgão geral. Você não tem cirrose focal. É o órgão inteiro, entende? A única coisa que é focal em fígado é nódulo. O resto, todas as doenças são espalhadas. O álcool pega tudo, a gordura pega tudo, a hepatite B pega tudo. A única coisa que é focal é nódulo.
Existem classificações de cirrose. A, B e C. A é a mais branda, C é a pior e B está no meio. Então você não se cura da cirrose. É o que a gente estava falando Você da polícia. controla, Você né? controla. E tem gente que controla por uma vida inteira. Enfim. Uhum. Mas tem gente que cai nesse grupo C, que é o pior, e é internação, é infecção, é procedimento, é remédio, um atrás do outro. Aí a terapêutica é mais agressiva ali, né? Bem mais pesado. E, assim. bicho, porrada no fígado, meu irmão. Complicado, porque, tipo assim, vai metabolizar tudo, né? Tudo vai passar por ele, né? Tudo. Por isso que os pacientes hoje, quando tem que tomar um analgésico, mandam mensagem para mim, para a clínica, pode esse remédio, não pode. Uhum. Ó, passei em tal médico para fazer isso daqui, mas eu quero vir aqui antes para ver se você me autoriza a tomar os remédios. E pode estar numa situação ruim. Autorizar ou não o remédio do colega. Falo, toma, gente, pode ir e tal. Mas hoje a gente tem, assim, o recurso pós-cirrose é transplante. A cura para a cirrose é o transplante. O Espírito Santo hoje ele é muito bom no transplante de fígado. É mesmo? Muito Aí, bom. mas não sabia disso, né, O Fernando? centro de transplante hoje que acontece no Hospital Meridional é excelente. E é todo bancado pelo SUS. Então, assim, desde ambulatório, transplante, pós-operatório. Mais um motivo para defender o SUS, hein? E Defenda o SUS. hashtag Viva o SUS. É isso aí. E aí, a gente tem um centro de transplante muito bom. O que falta? As pessoas doarem mais. Isso Aí é uma complicado. questão da família ali, né? Por isso que é bom conversar antes. Sim. Né? Existem... Quando a gente aborda uma pessoa para transplante, às vezes é numa situação muito difícil. É a perda ali, né? É uma mãe que acabou de perder o filho. Isso. Aí você precisa conversar com essa mãe para doar os órgãos do filho. Mas em vida o filho Pode pode falar. fazer, né? Antigamente, um tempo atrás, vinha na carteira de identidade. Não, agora é a família. Você fala para sua família o que você quer e a E família o transplante autoriza. tem que ser, por exemplo, o de fígado tem as restrições, como, por exemplo, transplante de rim, questão de compatibilidade. Compatibilidade sanguínea, grupo ABO. Ah, é? Olha isso. Que irado. Cara, dá Porque uma o rim- questão depois, hein, pra fazer pra prova de biologia. Para rim é muito mais. Claro, existe todo um checklist Sim, de claro, exames. claro. Não, tô dizendo assim, porque o rim você tem que ver a compatibilidade. Tudo, tem um monte de tal, coisa, sei lá, é bem né? mais complexo. É. Hoje a lista ela é feita grupo A, grupo B, grupo B, grupo A. Grupo O. Uhum. Entende? A parte é isso. Então é mais simples do que a gente imagina. Só que tem que doar. Não tem como. Porque às vezes eu não Eu faço. sou doador, Eu professor. também sou. Eu Já não sei se... tenho Totalmente. registrado aí, eu também sou. Já falo com a minha Totalmente. família e já É. vi. Isso assim, a gente tá puxando pro fígado, mas hoje. Não, Não, a doce, gente, a gente fez a doce, campanha muita de coisa. doação de sangue, né? Inclusive, cara, tem que voltar lá que já deu, tá? Pra Já voltar deu. e doar Você de doa em novo. vida, né? Você Sim. vai doar em vida, né? Sim, sim. Não, tô falando doação de sangue. Porque eles então, falaram você doa em vida. 90 sim. dias, né? Pra É, gente eu recebi retornar. um WhatsApp, eu recebi um WhatsApp pra voltar lá. O problema é Isso aí. o tempo, velho. Puta, Não, mas a gente vai. Eu vou lá, passei vou lá. mal. É mole, né? Você lembra? O Fernando entrou na minha frente, né? Fomos o Fernando e eu doar. Foi pra minha esposa que teve complicação no parto. Aí o Fernando foi na frente, eu fiquei fazendo anamnese e tal. Quando eu entrei, rapaz, ele já é branquelo. Quando eu olhei, eu falei, Fernando, e ele, Fernando, o que foi, mano? Como é que é? De perna É pro porque eu ar. não tinha comido, cara. Não pode. Tem que comer. Então, como é que é a triagem? não, Você mas passou? na Não- triagem rolou ali talvez uma desinformação. Eu né? não tinha Então, comido e ele não comia. É normal. Come. a moça falou assim: se você estiver se sentindo mal, você levanta a mão. Ainda bem que eu consegui raciocinar para ter força, Ele tava na cor da eu tava blusa, apagando. É. Eu Não senti que eu apaga. tava apagando, assim, Se que eu não as me engano, coisas. são 450 ml. Isso. de uma A vez. minha bolsa, ela 15 tirou, minutos, não ó. tirou isso tudo, foram uns 300. E aí, nesse finalzinho, eu comecei a sentir assim, sabe, as coisas escurecendo. Eu falei, Tostel, é o levantei a céu. mão, falei, moça. E ela veio, tá mal aí. Mas as equipes são super preparadas. Pô, sensacionais, Foi lá no sensacionais. Emo, No no Emo. como que é o E nome? na Leitão da Silva? É, na Silva, Leitão é. da Silva. É. Eu doei lá também. Foi Não- lá. Então, eu até recebi, eu vou lá, eu tenho que levar, eu prometo que irei logo no. Doe, porque- Agora, assim, É, pro são doador, por 50 dias. exemplo, um doador de fígado, né? Sei lá, às vezes pode surgir essas dúvidas, né? Essas perguntas. Ah, a pessoa bebia em vida, lógico, não tinha um histórico de exageros ou de cirrose e tal. É uma pessoa saudável, mas tem um Aham. hábito de beber. Ela ainda pode doar o Pode. fígado? As equipes pré-transplante,
Porque enquanto tá alguém indo lá buscar o fígado, e a equipe vai em todos os lugares mesmo, assim. Onde tiver, Onde eles estão tiver, disponível, helicóptero, avião, e pega o que for para ir buscar o fígado. A equipe de captação. Tem alguém ligando pro paciente da fila, mandando ele vir pro hospital para poder preparar ele para cirurgia. Então, assim, quando no centro cirúrgico tá uma equipe em cima do paciente que vai receber e outra preparando o fígado já captado. Vindo, né? Já captado. Então, eles têm essa competência, né, de avaliar a viabilidade do órgão. Ah, tá. Entende? E assim, cara, é muito importante, cara. É muito importante. De novo, puxando a história, doação de sangue. Então, eu já sou doador desde os 18 anos e, cara, eu sempre tive essa ideia que doar salva vidas. Caraca, velho, eu senti isso na pele. Eu doei, não é, Fernando? Sim. Nós doamos sangue pra minha esposa. Minha esposa tomou 2 bolsas de sangue. Minha filha recém-nascida tomou 50 ml. E, cara, se não fosse isso, na moral, eu não teria minha esposa e minha filha em casa. Entendeu? Isso Então, porque, assim, cara... talvez a sua esposa nem precisou de um sangue especial. Porque tem gente que sim, tem doença de sim. sangue que precisa de que aquele sangue seja processado de uma outra maneira e tudo mais. E aí? Você não tem nem pro básico. Você vai ter pra quem precisa. Então, aí eu de até diferente. recebi um WhatsApp do centro, ó, vão lá, tá, eu falei, não, eu vou. E eles vou, operam sempre no limite ali, né? É, cara. Qual que é o sangue de vocês? O meu é O positivo. E o meu é negativo. O meu é negativo É. também. A gente devia doar mais. Deveria. Não, mas É, né? eu Aí, ó, isso, fica a dica pra sim, vocês dois. sem aí. dúvida, mas isso daí eu tirei como lição. Vão lá de novo, que eu vou comer e eu não vou passar mal dessa vez. Porque tem gente que assim, vou mudar de vida. Vou virar doador de sangue, vou fazer exercício, vou fazer jejum intermitente e faz tudo na mesma segunda-feira. Não Não dá. dá. É uma decisão de cada vez. Pezinho no chão. Dia normal, comeu, almoçou, tal, vai lá e faz. Tem até lanchinho depois. É verdade. E é top. Eles dão um lanchinho. E é você pode top. repetir. E eu repeti, comi 2 vezes. Enquanto eu tava desmaiando lá, eu tava comendo. Sacou? Vamos lá falar um pouquinho agora de colesterol. Uma outra coisa que os meus alunos ficam numa... Alucinados. Alucinado. Porque, tipo assim, tem a mística que o colesterol é ruim. Ah, E a gente sabe que o colesterol não é ruim, não é ruim. né? Ele não pode estar em excesso. Isso que eu falo pra ele. Mas nada em excesso é bom. O problema, aí eles ficam na dúvida. E aí eu vou te perguntar. Professor, mas o colesterol bom é o colesterol ruim, né? Eu falei, galera, isso daí é uma coisa da medicina, vai ficar mais didático e tal. E você sabe assim, vocês vão apontar diferenças biológicas, enfim, aplicadas à medicina. Mas a diferença é estrutural. A diferença está no tamanho e na densidade das cadeias, cara. Sim, na densidade da lipoproteína. Que é o de baixo e o de alta densidade. E aí, dentro disso, tem os triglicéridos. Tem. Que esse realmente Que aí é o pior já é problema, né? Eu não costumo falar bom e ruim, eu falo o ruim e o menos ruim. Eu explico assim para o paciente entender. Sim, a praticidade. Você tem que Porque senão ele fala, nossa, tá aqui, ó, Tá 80 de HDL, que é o bom, né? Uhum. Tá muito bom. Eu falei, não, vem cá, vamos conversar. Porque às vezes na somatória tá 300, entende? Mas colesterol é bom. Ele participa da formação de hormônio e tudo mais. E no nosso corpo, vocês vão saber falar isso até melhor que eu. Ele. Não. Mas é isso mesmo. Continua. Eu falo, Deixei o Lenin pra trás. né? Chega de Lenin, chega. Não tem colesterol ruim, né? O Não colesterol tem. é Ele bom. não pode estar em excesso. Sem Em excesso. E aí vem o irmão mais velho do colesterol, que é o triglicerídeo. Que esse é um problema. O triglicerídeo, é a gordura que entope a artéria que dá AVC, que dá infarto. Então, assim, tanto que hoje na composição do que a gente chama de síndrome metabólica, né, ou plurimetabólica, o triglicerídeo está na conta, junto com glicemia, pressão, a barriga, circunferência e o outro que eu esqueci. Nossa, Fernando, você tá lascado. Olha pra Se eu não me você, engano rapaz. a idade, mas... Aí, você dançou. O Anderson, afirmar. o Anderson dançou. A sua é Mas platinada, ele conta Levou. como problema. Sim, ele é um dos fatores, né? Exatamente. E assim, a pessoa, à medida que ela vai ficando mais experiente na vida, Tá ficando mais velha. ela vai montando um quebra-cabeça do mal, às vezes, que tem que dar um jeito.
Então vem idade, vem triglicerídeo, vem uma glicemia que não tá boa, mas não é diabetes, vive naquele limbo, né? O sedentarismo, Nossa, a você tá me alimentação descrevendo, ruim. O estresse no topo, na cerejinha do bolo é o estresse. Ai, meu Deus. Que eu não sei resolver. Sua Nem agenda, procure pra resolver. sua agenda tá aberta aí? Me traga a solução vamos marcar para o uma consulta. estresse. Mas eu brinco com o pessoal, falei, isso daqui eu não sei resolver não, se eu souber, você me traz. Mas é esse quebra-cabeça do mal que a gente vai fazendo ao longo da vida que a gente precisa de controlar. O colesterol, a gente ainda consegue ter uma habilidade, não uma habilidade maior, mas a gente se preocupa, mas não tanto quanto o triglicerídeo. O triglicerídeo Pauleira, né? é aquele que você tem que ficar mais de olho. Os cardiologistas, coitado, deve estar surtando agora falando que o colesterol é menos pior. Mas assim, na minha prática, eu dou muito mais atenção ao triglicerídeo, né? do que ao colesterol. E até porque o fígado produz colesterol, né? E metaboliza o colesterol. Funções. E assim, a parte hormonal e tudo mais, às vezes a pessoa tem uma deficiência hormonal que você vai ver é deficiência alimentar, porque não ingere gordura o suficiente, não ingere carboidrato. Que não é o meu caso. Não tem tecido adiposo suficiente. Que também não é o meu caso. Para demandar gordura. Não, você também não é não, professor. Para demandar para fazer colesterol, entende? Mas é isso, tem que ter atenção, de qualquer maneira. Então, assim, famoso check-upzinho uma vez por ano. Você faz, professor? Eu faço. Isso é um hábito. O meu eu vou coletar quarta-feira. Eu, uma vez por ano, eu vou ao cardiologista. Tem que ir. E a partir dali eu vou... É porque eu sou um cara saudável, né, cara? Não parece que eu tenho essa idade que eu tenho. Atividade física. Subir escada, conta. Subir escada, conta. Várias escadas. Não, porque eu trabalho assim. Eu trabalho em 3 escolas, né, regulares. E alguns cursinhos, né? E todos têm escadas para subir. Então, eu subo escada. Aqui na tríade é elevador. Não, aqui eu não citei a tríade. Todos esses lugares têm escada para subir. Então, mas não adianta. O Fepo, ele é ótimo. A alimentação dele é sensacional. Você vai descrever mesmo? Não vou não. Só quero dizer o seguinte, não siga. Só isso. Não, tudo bem. Quem foi que comeu o pacote de Oreo todo hoje? É Negresco. Negreta. Não, tudo bem, parecido. Isso não dá problema, não. É o Negresco, é o Oreo que dá problema. Eu tenho um hábito, eu faço corrida de rua. O cara não acredita. Vamos lá. Entendeu? Não, a gente vai falar sobre isso mesmo? Não, vou não. Tem muita coisa pra contar, doutor, pelo amor de Deus. Vamos falar um pouco mais de medicina, vamos falar de hepatologia do grande fígado. Figueiredo, famoso Figueiredo. Ele não gostou não quando você falou. Figo tá bom pra Figo, mim. Figueiredo. Outra perguntinha. E mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, surgiu aquela história de... Eu vou fazer uma linha. Se não for muito, fica à vontade. Que surgiu aquela história daquela dieta Duncan. Você ouviu falar nessa dieta? Que ela é hiperproteica. Tipo assim, o cara não come nada de carboidrato, só come gordura, só come proteína. Não. Mas tipo assim, bacon. É cetogênica. Que Duncan eu acho que foi um médico americano. Cara que desenvolveu a metodologia. Não sabia que tinha isso. Então. E aí foi nisso. E eu vou te falar porque Lívia entrou nessa vibe aí, meu irmão. E ela emagreceu e ganhou pedra nos rins. Exatamente. Mas eu quero dizer o seguinte: o que ela ganhou foi uma boa de um cálculo renal. Mas eu quero dizer o seguinte: um colega meu ele foi nessa e realmente ele emagreceu. Só que deu esteatose hepática nele. Exatamente. Porque tudo que você está comendo. Não tem como, gente. Questão é equilíbrio, né, Fabiano? Que não é simples. Sim, não tô falando que é fácil, assim, né? Toda vez que eu falo isso para o paciente, é para eu ouvir também, porque eu tenho que me controlar. E isso é todo mundo. Não, a gente pode citar aqui as nossas fases lá, enquanto a gente morava na República, assim. Fabiano chegava com a garrafa PET de Coca-Cola. Não, Coca-Cola normal no início, né? E aquela Coca-Cola normal durava quanto tempo? 2 litros. Nem um dia. Era uma noite, mais ou menos, assistindo filme ou série. Eu cheguei a um ponto que eu não bebia água. É isso. Não bebia água, eu só bebia. Eu ia estudar, eu comprava 4, 5 Coca-Cola e chamava na geladeira. A moça da padaria me chamava pelo nome. E a padaria era do outro lado da rua, do prédio, então... Abandonei. Já não estão... Mas aí, calma, houve uma migração para Coca-Cola Zero depois. Houve. Que né? não deixa de ser isso que eu ia falar. Mas já foi uma mudança. Não, para explicar a dificuldade que cara, de você reprogramar o cérebro. Sabe o que é? É esses negócios ultraprocessados, né? Que a gente fala que
são imitações de comida, tem muito sódio, muito açúcar. Conservante. E a descarga de prazer na sua cabeça é muito grande. Então vicia mesmo, assim. Uhum. O biscoito recheado aí, Né? vicia se você comer e for um momento de prazer. E às vezes é um momento de relaxar. Alívio, Tô muito né? estressado, vou comer esse biscoito aqui que eu sempre gostei dele e é melhor. Então chegou uma hora que eu não bebia água na minha vida, eu bebia refrigerante. E assim, consegui sair. Isso já tá Ô, glória. desde 2017. Olha aí. Sem beber. 5 anos. Migrei para água com gás. Já é um passo. Não, que assim, eu vou te dizer, todo mundo pergunta, mas não faz mal? Não, já procurei e nunca li nada Sobre, né? sobre. Então vamos parar de procurar Só que agora. os odontólogos ficam doidos. Sim, carbonato em excesso, né? Tem isso. Então, assim, mas hoje, porque eu sentia falta das bolhas. Eu sentia falta O gás, né? do O gás. Aham. Eu consegui migrar para água com gás, também tive um processo de adaptação, enfim. Mas hoje, sem refrigerante, não me faz falta. É a Olha história aí, que você que teve legal. lá atrás. Sim. Não me faz falta, assim, não tem... Antes eu só almoçava se tivesse, eu só iria num lugar se tivesse. E agora? Eu corria no aniversário, eu corria atrás com um copinho, querendo um refrigerante. Eu não sou de beber demais, então eu corria atrás com refrigerante. Nada. Eu sou bem mais tranquilo hoje, assim. É bom você ir fazendo essas melhores escolhas. Isso. É isso que eu falei, é esse quebra-cabeça do mal da vida. Ela precisa te forçar a parar às vezes e repensar e você fazer melhores escolhas. A gente é humano, vai ter uma formatura que alguém vai se encaixaçar, vai ter uma formatura, um churrasco, de né? família Isso que não você é vai regra, super né? Não tem que comer. ser regra, né? Se você sabe que você vai passar por essa libação, esse momento de abuso, cara, tenta segurar na semana, faz alguma coisa. Uma preparação, né? De alguma maneira. Você tá rindo, pô? Mas todo mundo enfia o pé na jaca. Sim. Todo mundo enfia. E isso eu tento deixar os pacientes mais tranquilos, assim. É porque eu falo que eu preciso escutar isso também. Sim. Mas, ó, acabou, tá? O final de semana hoje é segunda-feira. Já passou, Já né? passou. Não era pra ter comido o pacote todo de negresco, né? Eu acho que ele ficou mais ressentido de ser negro pra ele Isso que eu que- ia falar. Você me ofereceu o que eu te disse? Pode comer. Não, obrigado, professor. Não, Pode Porque comer. ele já tinha comido. Não. Era o Foi meu ele. equilíbrio falando mais alto, professor. Se você É não o tem, quê? cola em mim que é sucesso. Meu equilíbrio falando mais alto. Nunca teve. Não, porque enquanto o Fabiano tomava esse litro de Coca-Cola, eu comia, assim, um pacote inteiro de jujuba, com água. Mas até hoje. Não, até hoje não é mais assim. E era... Pai, gente. Pois é, e eram hábitos, assim, horrorosos, né? Jujuba, biscoito recheado, comida muito processada. Cara, a gente morava na Imitação República. de comida, A né? gente não Não tinha era nem tempo comida. não tinha tempo, assim, de fazer, de preparar a comida. E depois passamos a ter que inventar essa forma de se alimentar. Não tinha uma pessoa para fazer a comida pra gente. É Hot Pocket. Ah, não, Hot Pocket não, mas era um MC Donald's, era um yakisoba, era uma pracinha, Era um frango frito. um franguinho frito, Nossa, verdade. dia. Faz muito tempo que eu E como. domingo tinha a feirinha na pracinha da Bolo da padaria. Ana lá. Isso aí, feijãozinho tropeiro. Aí é louco. Domingo à noite, feijão tropeiro, professor. É bom. Uau. Ih, Pois é, isso era falta de equilíbrio, né? Da gente. Mas nada é muito simples, assim. Eu Verdade. falo que, assim, não é... Enfim. Você... Vão brigar comigo. Eu acho muito difícil você seguir dietas muito restritivas por muito tempo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Dietas muito restritivas, para mim, estão fadadas ao fracasso. Porque você não nasceu comendo só isso. Ela não... Sua esposa, né, ali, passou por esse período. Ela comeu carboidrato a vida inteira. Do dia pra noite. Do nada ela passou a não querer mais, a não poder mais, tal. Se existe um metabolismo no seu corpo preparado para receber aquele alimento, é porque você pode comer, que não vai te fazer mal. Diferente dos ultraprocessados, que a gente não consegue, bem, eu sei, metabolizar gluconato de não sei o que, pio não sei o que da onde, né? Sim. Mas falar você não sabe Você não nem lê. Você não consegue nem ler aquilo. Olha aí, ali. rapaziada, olha aí a reflexão. Então, assim, se existe Vai dar um corte depois. um processo no seu corpo preparado para isso, é porque você pode comer. Não ponha a culpa na comida. Pô, A tenta se decisão é controlar. sua, né? Faça as pazes com a comida. Sem né? dúvida. Em vez de colocar ela como seu problema, talvez é você que tem que perceber que você está cometendo seus excessos. Mais uma vez, nada muito simples. Nada fácil, falando aqui. sim. Quando você
envolve doença, você tem um argumento muito mais pesado. Um diabético, por exemplo, falar de carboidrato com ele, cara, isso faz parte do tratamento. Você fazer a dieta, você ir numa nutricionista que direcione você abaixo do carboidrato, você tem que ir com o mesmo afinco que você está indo no médico. Porque os tratamentos, eles se equivalem, Sim, são tão se importantes complementam, quanto, né? É. Então, assim, porque muita gente faz isso, dá importância pro remédio, E esquece e aí fala, a outra agora que eu terapia, tô né? tomando remédio, Vou comer minha que vira jujuba. remédio. Eu vou segurar Sem aqui. dúvida. sem Então, dúvida. assim, nada é muito simples, mas tudo é possível. Só que às vezes a gente precisa de dar a importância correta. O problema não é deixar de comer carboidrato. Você vai manter isso pro resto da sua vida? Não, claro que não. Exatamente. Claro Então que não não. dá. Por isso que eu, enfim, até por outros motivos. Assim, shake substituir a alimentação, barrinha de cereal que substitui a alimentação, esses centros que tem chás e tudo mais, que são extremamente hepatotóxicos. Então, assim, tudo isso para mim é um problema. O equilíbrio seria a melhor Solução. terapia para isso. Que, mais uma vez, nada é muito simples. Sem dúvida. Cada escolha é uma renúncia, isso é vida. Escolha uma renúncia. Nossa, professor, você filosofou. Não, isso não é meu, não. Isso é de Alexandre Chorão, do Charlie Brown Jr. mas Um bom poeta, um bom poeta. É Alexandre mesmo? É, Alexandre Chorão. Um abraço pra Escrevia ele. muito bem. Pois Um abraço pra ele. Já morreu, desculpa. Sentimentos para a família, então. Onde quer que ele esteja. Sem dúvida. E outra coisa, Fabiano, e essa onda dessa hepatite que surgiu aí? Fala um pouquinho para nós. Mais uma pandemia, né, pra gente ter que lidar, mas não é É. pandemia ainda não. Mais um vírus pra gente ter que aprender, né, sobre... O que eles começaram a ver? Que algumas crianças, qual que é a hipótese, né? Porque ninguém sabe ainda direito o que está acontecendo. Porque começou na Grã-Bretanha, mas já espalhou a Europa e tem casos nos Estados Unidos, uns suspeitos aqui no Brasil. Enfim, o que eles imaginam? Que as crianças, por conta do necessário lockdown, elas precisaram ficar em casa e pararam de ter contato em creche. Então pararam de ter essa interação. Vocês são pais, vocês sabem. Até os 5 anos a criança vive catarrenta, vive com diarreia, vive com tudo. Sem dúvida. E isso é excelente para a imunidade da criança. O que eles viram? Que com o afastamento, um tipo de vírus chamado adenovírus, que é bem comum, muito causando rinite, sinusite, esse negócio, mas também pode causar gastroenterite, infecção urinária, é bem relacionado a bastante coisa. Ele precisa de sobreviver. O vírus tem essa ideia na cabeça dele, é sobrevivência e ponto final. Então ele começou a mutar, na verdade, e começou a atingir o fígado, coisa que ele não fazia até então. Problema, por que as pessoas estão chamando de misteriosa? Porque a cada 10 crianças, 7 têm esse vírus. E as outras 3? Tem o quê? E aí começaram a relacionar adenovírus com Covid, adenovírus, ou crianças só com adenovírus, crianças com adenovírus e Covid, crianças só com Covid e crianças negativas para os dois. Então o que eles têm? Não sei o que eles têm. E aí, assim, é muito comum, só para as pessoas ficarem mais calmas, é comum você ter casos de hepatite não diagnosticadas em crianças ao longo de um ano. Isso, se a gente buscar referências do FDA, que é um órgão internacional bem conceituado, eles vão ter lá um número de pessoas, crianças que precisaram de transplante, que ninguém identificou a causa da hepatite, não deu para tratá-las, evoluíram para cirrose, para falência do fígado, precisaram de trocar o fígado. Só que esse número está vindo muito de uma vez, entende? Uhum. Então, assim, em vez disso ser espaçado ao longo do ano, está vindo tudo no primeiro semestre. Por isso que gerou esse alerta maior. E também porque a gente não sabe. Né? Mais uma coisa, né? Mais um trem. Como tá todo mundo assim, com todos os pés atrás por conta da pandemia do Covid, a gente fica meio assim, fala, será que tá vindo outra coisa? Outra onda, né? Lidar? Como é que é? Então, assim, a única coisa que eu posso falar é que não tem relação com a vacina do Covid. Mas isso não tem relação. Vacine-se. Não vacina é boa. Algumas crianças abaixo dos 5 anos, que a OMS não preconiza vacinação, ficaram doentes. Uhum. Então, não tem relação. Não tem relação, entende? E é isso. Eu preciso me atualizar. Tinha alguns casos aqui no Espírito Santo, se não me engano, 2 casos que eu nem sei como evoluíram. Como que evoluíram. Vou procurar saber. Mas é misteriosa por conta disso. Porque ninguém sabe direito
de onde que vem, por que que tá vindo e para onde vai. Tranquilo, né? Tranquilo. Simples. Mas é aquilo, você escolheu. Né? É que eu falo pros meninos agora, quando eles ficam putos com alguma coisa na sala de aula, assim, né? Pá, não consigo resolver esse problema lá. Mas você escolheu isso. Você não quer passar em medicina? Então você tem que saber disparar na UEI, meu jovem. Exato. Vai lá, manda ver. Tô ali. Qualquer dúvida, você me fala. Só falar. Não, ainda bem que tem gente pesquisando isso lá para fora, né? Mas a hora que a gente tiver alguma coisa... Mas é incrível, né? Enfim, voltando até para as discussões de cepas de Covid e tudo mais. Vírus quer sobreviver. Sim. E ele vai arranjar motivo para querer sobreviver. Eu falo assim por quê? A gente discutiu muito há tempo atrás vacinas. Né? Será bom, será ruim, quem ia, enfim. Isso é... Não existe uma vacina que vai pegar 100%. Porque uma parcela daqueles vírus vão se multiplicar, vão ficar imunes à vacina e vão passar para frente. O vírus da hepatite B e da hepatite A, mas da hepatite B tem vacina. Eu consigo vacinar o paciente para ele não pegar a hepatite B. 13, 15% a vacina não pega. E é vírus assim, vírus respiratórios, eles tendem a mutar muitas vezes, assim, tanto que teve 1 milhão de cepas agora na pandemia. Vírus B e muitas doenças de fígado, elas são lerdas, elas são devagares. Então, são vírus bem conhecidos. 15% não pega a vacina. Por quê? Porque eu não sei. Porque a interação da vacina com o seu sistema imunológico não deu certo. Não rolou, né? E eu repito o ciclo. Pela literatura, a gente repete 2 vezes. São 3 doses de vacina. Eu repito 3 ciclos. A pessoa toma 9 doses da vacina. E não rola. Não pega. Não, então, quer dizer, a biologia dela ali, o sistema imunológico dela não está criando uma conexão. Exatamente. Né? Aí eu explico, falando, você é uma pessoa suscetível pro resto da vida. Cuidado com isso, com isso, com isso. Se controla, né? Se proteja, né? E vai viver. Essas medidas, né, de proteção, elas vieram assim... A cultura asiática, ela já tem muito disso, né? De usar máscara, né? De limpeza, asepsia... Isso acho que foi um choque muito grande na cultura ocidental, né? Não tô chamando todo mundo de porcão, assim, sabe? Mas de não ter tanto controle com isso. E é necessário, né? É super necessário. É o mínimo, né? Esses dias eu fui pra escola, assim, tava usando uma máscara porque eu tava muito congestionado, né? Tava espirrando e tal, então tava de máscara, pô. É bom senso. Não é porque eu tô positivado pra Covid, não é nada disso. Mas é simplesmente... todo mundo já te olhando. Todo mundo olhando assim e tal. Eu falei, não, gente, eu tô congestionado aqui e tal, e eu não quero espalhar isso para qualquer lugar, né? A pandemia tem que ensinar alguma coisa pra gente. Exatamente. Alguma coisa ela tem que ensinar pra gente. No caso da hepatite das crianças, e pensando que é um adenovírus, cara, lavar as mãos. É bobeira, né? Usar máscara é uma bobeira para você transmitir uma doença tão simples, mas tão pesada. Mesma coisa, lava a mão direito. São noções básicas, vai embora. Né? Lava a mão, usa um sabonetezinho aí, isso é importante e tal. E é uma coisa boba. Você, mais uma vez, vocês são pais, vocês já tiveram isso. A criança vem da creche com diarreia, daqui 15 dias tá a família inteira com diarreia. Por que não lidar com a criança ali? Você não lida, lava a mão, lida e lava a mão, porque a correria às vezes não ajuda. Mas se fosse no mundo ideal, mexeu, negociou, lavou a mão, deixa a criança chorando, lava a mão e volta para ela depois. Então, isso vai te prevenir. Da gastroenterite, né? É uma vacina da gastroenterite que o neném toma? Cara, mas ter gastroenterite não é o problema. Não, mas não tem uma vacina? Eu acho que é da... Não lembro. Tem 1 milhão. Do rotavírus. Se você... Isso assim, o nosso sistema de imunização hoje, vacina no SUS, é muito bom. Sim, isso é fantástico. Muito grande, é muito bom. Se você for para a rede particular, você vai ter quase que o triplo de vacina para aplicar no seu filho. Então, você tem vacina de catapora. Sim. Na nossa época, era... Você tem que pegar. Agora você pode ser vacinado. Não vai ter mais o prazer da coceirinha. Insuportável. Ficar tomar banho de permanganato. Tomar banho com solução de permanganato. A geração nova provavelmente não deve passar por isso. Não vai saber não. Mas, assim, tem muita vacina. E use da vacina, assim. Faça do seu filho uma peneirinha. Use a vacina, porque isso vai prevenir muita coisa. É claro que eu tô focando muito em vacina, porque é o papo aqui, mas que a gente conversando, mas deixe o seu filho se expor a algumas coisas também. Por isso que eu falei que às vezes ter a gastroenterite não é o problema. Bote ele na creche, nem que ele viva com o nariz correndo. Bote ele na creche. Não vai viver numa bolha, né? Deixa ele enfiar a mão na terra, a mão na boca, é isso daí. Puxando pro fígado,
Hepatite A na criança é muito comum. Muito comum. Vocês não vão saber que seus filhos tiveram hepatite A. Por quê? Passa como uma gripe. Passa com sintomas aleatórios. Hoje ela tá meio não querendo comer direitinho. Meio moadinha. Meio moadinha meio e moada. tal. Leva no médico, não faz nada tal. Toma um sorinho, melhora e vai pra casa e acabou. No adulto, é doença de CTI, de transplante de urgência. Vai morrer. Se essa criança... E como que a gente pega hepatite A? Mão na terra, mão na boca. É saneamento básico. Então, bota seu filho no galinheiro e bota ele pra correr lá. Brincar, ir na praia, taca pra tomar um caldo. Parquinho. Pisou no cocô de cachorro. É assim mesmo. E aí, isso faz ele um adulto, às vezes, muito mais imune do que qualquer outra coisa. Entende? Deixa ele viver, né? Tira ele da bolha, tira ele da bolha. Tira, faz bem. Viu, mamães? Ouviram, né, mamães? E alguns papais. É muito comum criança ficar alérgica, muito cheia das intolerâncias. Por quê? Porque o sistema imunológico, às vezes, quando chegou a determinada idade, ele não foi estimulado o suficiente. Entende? Então solta, tira o chinelo dessa criança e põe pra correr atrás de boca. Exatamente. Eu faço isso. O Bento. Aí o interior falou mais alto agora. Bota pra correr atrás de galinha aí. Catar ovo, né? Isso, as galinhas toca braba ainda, rapaz. Vem te bicar, fica esperto. Rapaz, irado, hein, Fio? O papo foi sensacional, tá maneiro, né? Tá irado. Vamos puxar mais umas 3, 4 pra gente finalizar com ele, né? Porque o doutor tem horário também. Tem consultório, né, doutor? Amanhã o dia acaba 10 horas. Né? Vamos começar aqui. Mas e aí, assim, voltando ao Fabiano na preparação, né? Você consegue pensar Você consegue me falar 2 pontos que foram essenciais na sua rotina, assim, para você conseguir se preparar e chegar lá e ver seu nome escrito, assim, lá na lista dos aprovados? Acho que rotina é a palavra. Olha aí, ó. Você tem que ter disciplina. Nem que seja só nisso na sua vida, mas você tem que ter horário de estudo. E assim, você é meu primo, você sabe. Eu nunca fui da festa, nunca fui de sair. Mais caseirão. Bem mais Gostava caseirão. de cinema. Cinema, sim. E sempre foi. Mas se não tinha nenhum filme em cartaz, fala tranquilo em casa. Você tem que ter horário. Você não tem problema você dormir, não tem problema você sair, não tem problema você comer, desde que isso esteja na sua programação. Entende? Então, assim, ter horário de estudo, e às vezes é você procurar a melhor maneira de aprender. Tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende ouvindo a aula, tem gente... Eu sou bom em fazer questão. Eu gosto de fazer questão e gosto de errar a questão que eu leio o comentário. Eu, por que errou, né? E aí eu vou lá e escrever. Eu tinha, na época para fazer a prova de residência, a gente tem cursos para isso, para residência. Eu anotava o comentário, assim, eu tinha aquele livro ATA de 200 páginas. Adorava aquilo, porque minha letra é grande, então aquilo facilitava. Eu anotava o comentário da questão errada, ia anotando. Errei de novo, uma outra questão, mas fala mais ou menos o mesmo assunto, eu anoto tudo de novo, assim. Então, eu acho que uma dica é você ter a disciplina e procure o melhor jeito de aprender. Nem busque lá nos cursinhos, além dos professores, tem os pedagogos, gente que estudou essas maneiras. Busca uma consultoria, assim, olha, tô lendo isso daqui, mas não tá rolando, não sei se é desse jeito, tal. Tem gente que cada um aprende de um jeito. Não, e isso que você está falando é maneiro, porque, de fato, a gente percebe muitas vezes que o aluno ele vem com uma receita, né, e aquela receita não se encaixa com ele. Porque ele tem uma habilidade de escuta melhor do que uma habilidade de leitura, sabe? Uma habilidade, uma resiliência ali de resolver problema. Isso que você falou é massa, cara. Procurar os especialistas para poder te ajudar e te orientar. E aí eu levanto a bola porque a Tríade tá aí para isso, pô. Isso mesmo. Estamos aí para isso. Já curte, já valeu uma curtida. Exatamente. E aí, assim... Não, rapidinho, tem uma curiosidade. Qual era o seu bicho-papão durante a preparação ali do cursinho para fazer a prova de medicina? De matéria? De matéria. Física. Você nem pensou muito. Um beijo pros teachers de física aí. Física total, assim. Na faculdade, a gente tem alguma área de física, por exemplo, de oftalmo. Então tem muita ótica. Ótica, lente, né? A fisiologia mais difícil que eu estudei na minha vida. Enxergar é muito difícil. Mas é pior do que farmacocinética? Mas farmácia você ainda vê lógica. Na física você não vê lógica.
Na farmácia você vai entendendo o processo ali, eu não consegui, os ângulos e tudo mais. Só da radioterapia, igual eu falei, que você curtiu a parte Deus iluminou minha cabeça e eu ondulatória, entendi né? alguma Energia coisa. e onda, E né? acabou que eu tive que puxar isso pro ultrassom. Porque tem Também. comprimento de onda, Isso amplitude aí. e tudo mais, então pro ultrassom a gente precisa. Mas física, Deus Era o que me terrorzão, livre. né? Deus que me livre. Não, eu vou falar a verdade pra você. O meu problema na época era tal do português, velho. Rapaz, a língua portuguesa ela é muito bonita, mas ela é muito É complexa. muito E na complexo. nossa época você tinha que decorar verbo, caralho, aquilo pra mim era... Tá se entregando aí, hein, professor? É verdade. Nem parece, né, cara? Mas é verdade. Mas decorar verbo era um negócio complicado pra mim. E os tempos verbais. Nossa senhora, velho. E se fosse existisse bullying naquela época, né, velho? O professor, levanta aí, conjuga o verbo. Hoje não pode. Gringo que aprende português. Porque, às vezes, em inglês, assim, tem uns tempos verbais bem mais limitados. Tão tal. curtos, Cara, aprender português. Português é muito complicado. Não, você tá louco, é difícil É demais. muito difícil. eu Mas também é o que você falou, né? É persistir, é continuar e ter um método e um planejamento. E executar. Eu vejo muito isso, assim, Fabiano, os meninos que estão nesse rolê de pré-vestibular, de terceira série, que querem fazer medicina, eles têm tudo já programado na cabeça, tem os post-its coloridos. Lembro muito de você, assim, Muitas cara. canetas. Muitas canetas, mas não executa. Tem que sentar a bunda na cadeira. Pois e estudar. é, não Não tem tem como, cara, Não fazer tem como. diferente. E deixar bem claro do que você falou no começo do nosso bate-papo. Não acha que é só passou no vestibular, não acha que é só pegou só um o CRM. processo, né? Você É só vai uma estudar a etapa. vida inteira. Eu falo pra vocês, vão Isso estudar a aí. vida Sair toda. da faculdade eu acho mais complicado. Sem dúvida, são tantas porradas. Até porque a exigência ali é outra. É bem maior. A exigência ali é outra. E você sente saudade da época, né? Não, eu costumo dizer que existe um triângulo, assim, né? Que quando você entra na graduação, né? Que é estudar, vida social e dormir. Eles não se encontram, assim, Não, sabe? Você não em cada consegue. ponta. Isso aí. E vestibular, o ano que vem tem outro. É. Se do mais nada der certo, Continua, Ou, na né? verdade, hoje em dia, 6 meses, né? tem 6 meses. Né, e pra tudo mais. medicina, Então, é. assim, a prova da faculdade, não. Você reprova. Você reprova, E assim, Começar tudo zero. eu gente. fiz faculdade particular. Que não Se é você barato. reprova, você paga. O ainda. custo aumenta, né? Então é difícil. Então, não tem como. Sair é Tem muito que se complicado. dedicar, Tem que né? se dedicar. o custo não é baixo. Planeja esse programa e executa, cara. Tem que executar. Eu acho que a receita, ela passa por isso, né? Tem muito post de Instagram, às vezes, gente ensinando a estudar. O método revolucionário. Coloca 20 minutos, faz pausa de 5, depois coloca 20. Cara, Você consumia essas coisas assim na sua época? Não? Nada, porque eu acho que eu me direcionei muito rápido para o método de resolver questões. Então isso me ajudou muito. Assim. Tipo assim, entender como que a prova funciona, qual é o tipo de questão e praticar aquilo ali. E escrever, assim. Nesse curso que a gente tem de preparação de residência, que tem até hoje, você vê uma aula, tem apostila, tem questão no final da apostila, mas você pode fazer suas anotações na aula, só que era muito rápido. Então eu anotava o que eu conseguia, às vezes passava limpo em casa, para ir já revisando a matéria, excluía a apostila, já ia para as últimas páginas lá e já via Só a fazer questão. exercício. Inclusive, a tríade tem uma coisa similar a isso. O que a gente faz? A gente pega as provas da UVV, MESCAM, UNESC, Multivix e resolve. Gravada. Gravamos a resolução e disponibilizando Em plataforma Numa para plataforma. os alunos que têm interesse, né, na preparação. Resolver a questão. Ver na resolução. E né? é justamente o que você falou. Eu não chego assim, a questão é letra B. Não, tem ele no gabarito. Você tem que saber por O que é a letra B? Qual o comentário, Qual né? é o Por que a A tá errado, por que a C tá errado, por que a D tá errado. O método da minha faculdade se chama PBL, Problem Based Learning. Então você aprende baseado em problemas. Então, assim, ele parte do seu conhecimento prévio para você sedimentar um conhecimento correto. Então você achou que sabia, mas vem o correto. Mas é um correto baseado em um raciocínio já que você já tem. Não é uma informação nova. Uhum. Então, assim... Não fica um negócio solto também, né? Eu tentei fazer a questão. Eu criei um raciocínio que na minha cabeça foi lógico, mesmo que não seja correto, mas eu criei um raciocínio. Agora eu vou entender por que meu raciocínio estava errado. E isso eu acho bem legal, assim. Uhum. Falar, não tinha levado isso em consideração. Essa variável não tinha que pensado desse faltou, jeito né? e tal. Eu acho que você aprende muito mais dessa maneira. Mas é o Olha meu... aí, ó. Galera, experiência. Viu, né, galera? E olha, gostou? @doutor DR Fabiano Furlan.
Furlan. Furlan de navio. Isso, N de navio no final. A galera costuma botar Já tô acostumado. Já. M, né? Enfim. Já tô acostumado a falar Furlan de navio no final. Mas o meu também, você acredita? Ele escreve o nome com 2 S. É mesmo, cara? É, várias vezes. Ou senão aparece um W, tá ligado? O Anderson. O Anderson. O Anderson. Não sei de Quase onde já é. W, Eu atendo por tudo. Flávio, Fábio, Luciano, Adriano. Eu falo que você não atendo por psiu, porque fala de educação. O menino. O menino. O moço. É O moço é sacanagem. doido, né? Moço é doido. Mas... Eu uso jovem. Jovem. Não, aí eu olho. Não, jovem eu também olharia, porque eu sou jovem. Pois é, jovem tá no espírito, na cabeça, pô. Fabiano, pra gente finalizar o nosso papo, que, poxa, cara. Foi sensacional. Que bom. Top. Sensacional. Primeira coisa, eu gostaria de te convidar para uma próxima. Isso aí. Sim, se tiver uma vaguinha na sua agenda, por favor, volte. Tá? Foi Mande. Isso, pautas. exatamente. Boa, vamos fazer algumas. Nossa, fugiu o nome. Aquelas enquetes. Né? O que você gostaria de perguntar pro doutor Fabiano? Tá me. Tô sentindo uns sintomas. Não é curandeiro, hein? Já falou que não é curandeiro. É consulta. Não é consulta. Senão vai ficar igual o doutor Henrique Bonaldi na CBN, né? Não é consulta. Então. Mas o que você deixaria? A gente sempre costuma finalizar dessa forma. Manda uma palavra pro estudante ou pro pretendente, né? A ser cursar médico. medicina. O que você acha, assim, se você tivesse ouvido isso? Porque eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui fazer faculdade, eu queria fazer biologia, sempre fiz biologia, mas pensei uma época em fazer odonto. E aí meu cunhado, na verdade, tinha se formado, falou, cara, vai lá no meu consultório, vê a rotina. Virei professor. Então, se você tivesse um amigo, um médico, o que você pode deixar pro nosso público? Uma palavrinha de incentivo, enfim. Vou tentar falar alguma coisa sem soar terrorista. Não é pra desanimar ninguém. Senta que lá vem a bomba. Mas queira 100%. Não dá pra querer 99%. Não dá pra querer só o lado bom, né? Não dá. Não vai ter. Eu falo assim que alguns colegas, até na época da faculdade eu ouvi isso de alguns professores. Gente que foi pra todos os lados. Dermato, foi ganhar dinheiro, né? Foi, sei lá, virar cirurgião, mas aquela dermatologista, para virar dermatologista, cara, teve que fazer parto, teve que atender criança catarrenta. A faculdade, ela não vai ser o que você quer. Ela vai te dar aquilo que você precisa para ser um bom médico. A base, né? A base. Depois você pode sair de lá e fazer o que você quiser. Mas, assim, não queira pouco, queira muito. Eu sei que isso é o sonho de muita gente quer muito. E sempre queira, né? E renove isso. Isso, que cada dia se renove. Até hoje, o final de semana eu passei inteiro em curso. Com um monte de gente me chamando para ir para outro lugar. Para fazer outras coisas. Né? E você tem que falar não. São as escolhas. E aí, assim, vou para 10 anos de formado. Então, assim, queira 100%. Queira 100%, não queira 99%. Tem ideia de que você pode parar a hora que você quiser. Talvez é aquilo que você falou, Sim. não é aquilo que você Não encontrei, né? Mas se for, faça o seu melhor. Por quê? Medicina foi feita para o paciente, não foi feita para o médico. Então ninguém quer saber os seus sonhos. Você tem que salvar a vida do paciente. E ponto. O paciente hoje, quando ele entra no meu consultório, quando eu atendo no CTI, quando eu faço alguma coisa, ele não me pergunta currículo. Ele não me pergunta quantos anos eu tenho de medicina, essas coisas. Ele quer que eu resolva o problema dele. Então seja bom para resolver o problema de alguém. E assim, isso... 1 milhão de dicas na pergunta. Não, fica à vontade. Passa pela escuta. Entende? Escuta o que o seu paciente tem para te dizer. Escuta qual é a demanda dele. Às vezes a demanda ela não vai ser física. Às vezes ele vai lá... Emocional, né? Ela vai numa desculpa para poder conversar de outra coisa, para tirar uma dúvida. Às vezes o paciente não se abre com você na primeira consulta. Você pede os exames, vê, volta. Ele, doutor, na verdade eu tô aqui por conta disso, entende? Gente que tem vergonha. Seja sincero com o seu paciente. Volta meio a falar, não sei o que você tem, não. Vamos ter que descobrir. Vou pedir ajuda. Eu peço ajuda para hepato, para colega, gente que diária, né? Gente que tá no ramo muito mais tempo que eu, assim.
muito mais gente, né? Então, assim, para os estudantes que queira 100%. Queira 100%. Para quem já está, pense que você está fazendo isso pro paciente, não é para você. O foco da medicina não é você, é o paciente. Então estude sabendo que aquele seu estudo da madrugada, aquela sua viradinha, a festa que você deixou de ir e tal, cara, você pode salvar alguém com aquele conhecimento que você adquiriu naquela hora. Que é aquela habilidade, né? Exatamente. E ó, é para isso. Como você disse, você que escolheu estar aqui. A partir do momento que você escolheu, entenda isso. A medicina foi feita para o paciente, não para você. Não queira flores todas as horas. Tá ouvindo, né, não galera? queira reconhecimento todas as horas. Não acha que é só pendurar o Litman no pescoço que tá tudo tranquilo, né? O foco é quem está do outro lado. Você está estudando é para o outro lado. É para o Isso aí. paciente, não é para você. Cara, que E bacana. é isso. Caraca, sensacional. Show de bola. Foi irado, foi irado. Doutor, brigadão pela disponibilidade, por estar aqui conosco. A Tríade agradece. @doutor DR Fabiano Furlan. Segue ele lá e, cara, segue a gente aí também. Se inscreve no canal no YouTube, Dá no aquela Instagram, no curtida, TikTok. Você sempre vai ver essa cara redonda do Filfo lá, entendeu? Nós estamos aí, esse é o nosso quadro Tríade Talks, né? Onde a rapaziada vem aqui trazer experiência, falar da sua vida, da sua jornada. E é isso aí. Hoje recebemos o Dr. Fabiano. E se liga que vai ter mais gente passando aqui pela mesa da Tríade. Estamos aí, logo vocês vão ver. Vai soltar aí nas redes. Socis. Nossa, é ridículo ele falar isso, cara. Como é que é? Instagram, segue lá no Instagram. Que coisa horrorosa. Valeu, galera. Valeu, Beijo. beijão. Tchau. É isso.